Boa noite para todos. Aqui nós estamos felizes por estarmos reunidos novamente. Alguma pergunta, Elaine? Ainda dentro das minhas pesquisas, dentro da mediunidade de centros, casas espíritas, eu colhi alguns relatos de médiums que recebem espíritos, eu denomino como mistificadores dentro do meu estudo, que são, eles se passam por crianças, alguns se passam por benfeitores. Alguns centros relatam a insegurança no trabalho mediúnico. E como eu falei desse nosso grupo de estudo e que fica no YouTube, eu sei que essas casas espíritas vão vir assistir às aulas. E eu gostaria muito que você deixasse, dentro da sua experiência, da sua sabedoria, do seu conhecimento, um conselho de como esses médiums possam se preparar para entender os fluidos desses espíritos que são os mistificadores, que estão enganando os médiums durante os trabalhos. A minha resposta ela será bastante ampla. Primeiro, os espíritos de criança podem se manifestar. Não haverá equívoco quanto à manifestação deles. Tá? Eles poderão vir, tantos outros espíritos. Como que o médium ele vai se proteger? Eu diria assim, nós estamos vinculados ao estudo. Então, eu recebo uma criança, ela é brincalhona, vamos dizer, zombeteira. O fluido ambiental do espírito, eu posso registrar. Como qualquer médium, qualquer um, é só ter um pouco de experiência, que ele vai notar que a pessoa, quando fala com ele, está mentindo. Está contando a verdade ou a mentira. Por mais que a pessoa tenha falando seriamente com ele vai registrar o fluido da mentira, da falsidade, porque as ondas, pensamentos emitidas, não é a fala, mas aquilo que se pensa. Então, como que eu vou verificar isso? Conversando com a criança. Então, eu diria, é preciso de um diálogo inteligente, conversando com ela, saber o que ela está fazendo, por que ela está ali, por que ela veio, qual é o objetivo dela, o que ela precisa para você poder ter uma personalidade. Quer dizer, nós podemos registrar pelo fluido e pelo diálogo. Quanto aos espíritos mistificadores que mentem, o médium também registra a mentira. Então, o médium na incorporação, com conhecimento, ele pode dizer para o espírito: você está mentindo. Você está falando uma mentira. Quer dizer, o próprio médium adverte o espírito que ele mente. E se o médium tiver um protetor, um instrutor de mediunidade, vai dizer para o médium: cuidado, cuidado, observe a manifestação, observe melhor os fluidos, quer dizer, um espírito instrutor não vai falar para o médium que ele é um mentiroso, mas o médium precisa experimentar a mentira, a falsidade, o ódio, a hipocrisia, para que ele se torne um médium experimentado. Eu entendo que é uma falta mais informativa de estudo e de preparo, porque nós, médios, estamos sujeitos a receber qualquer entidade, boa, má, perversa, superior, maligna, mentirosa, falsária, faz parte do trabalho de experiência com os fluidos e com as personalidades após a morte. Eu acho que falta um pouco só de dedicação. Não é questão de medo. Eu tenho medo de receber espíritos mistificadores. Então, se você
tem um conhecimento do evangelho, e a forma com que o espírito fala é igualzinho dos vivos. A gente percebe a falsidade por entre linhas. Percebe que ele está tentando nos manipular, como criança tentando enganar o pai e a mãe que não fez arte. Só que pai e mãe sabem que o filho fez arte. Só que ele fala de dois pezinhos juntos e mãozinha que ele não fez. Então, o processo é idêntico àquele que sabe observar e vigiar esta atitude. E um bom protetor iria resolver tudo isso. Araci, eu posso complementar com. Teve uma casa espírita que disse assim que crianças não vão em reuniões mediúnicas e, portanto, eles não concedem comunicação. E eu achei interessante que você acabou de relatar que sim, criança frequenta sim a sessão mediúnica. Sim. Vamos supor que um neto meu tenha morrido, mas ele veio uma alma muito compromissada, nasceu com sérias situações vinculadas ao fluido, a vidas reencarnatórias, está preso no passado, mas tem 3 anos de vida. Desencarna, e para fazer a autolimpeza fluídica dessa criança, que traz um histórico do passado, requer que haja uma incorporação de um médium para fazer a troca fluídica daquela criança. Tirar que seja o câncer, vamos supor, de uma criança que morreu com câncer, uma criança que morreu com Covid, de uma criança que morreu de desastre, vamos supor que uma criança de 3 anos, o caminhão passou por cima, dilacerou. Necessariamente ela precisa de uma incorporação para retificar o perispírito, para recompor. Então, precisa do médium curador. Na criança, para retificar o câncer, o caso da criança ter morrido num desastre aéreo, em qualquer coisa, nós teremos que fazer esse processo de limpeza, de recomposição das células, da harmonização do espírito novamente, para podermos levar as colônias espirituais. Não significa que ser criança é inocente. É porque as pessoas antigamente tinham essa ideia que era criança era inocente. E nós, espíritas, sabemos que não. Que a alma reencarna e traz todas as imperfeições. E se é uma criança que ela morreu num estado, vamos dizer assim, num estado agravante de machucadura, de um desastre, se ela não for socorrida, ela vai nascer com as sequelas do perispírito. Por isso que é importante a reunião mediúnica. Altamente importante. Porque é o médium, através da sua energia ectoplasmática, das energias vitais, ele recompõe o perispírito. Recompõe toda aquela, harmoniza o espírito novamente como um fluido curador, para que ele possa ir por uma colônia espiritual. Porque os processos reencarnatórios, às vezes, extremamente dolorosos, porque não foi prestado o socorro que deveria ter recebido dos médiuns familiares ou das casas espíritas. Araci, eles afirmam, eu esqueci de fazer uma colocação, eles afirmam que quando é um espírito criança, eles não dão atenção e nem o acesso a esse espírito, porque eles afirmam ser anímico. Então, não é um animismo. Isso vai acontecer. Então, vai. Quantas casas espíritas estão deixando de socorrer um espírito necessitado, como nas condições das quais você acabou de colocar? Sim. Porque as crianças, às vezes, elas se manifestam, vamos colocar assim, na Umbanda. Kardec coloca na Revista Espírita, criança que morreu, não sei, de 6 a 9 anos, era bem criança, e se manifestou num trabalho familiar, junto à família após a morte, e esse mesmo espírito, essa mesma criança,
voltou como espírito familiar daquela casa e orientava aquela família. E tirou toda aquela dor da mãe, porque aquele espírito vinha sempre, conversava com a mãe. Então, mostrou para a mãe que ele estava ali, sempre perto da mãe, e era criança. Esse histórico está na Revista Espírita, a comunicação dessa criança. Só que houve todo aquele carinho, aquela ternura de auxiliar o espírito. Mas nós temos que ter, qualquer criança que ela morrer, vamos supor, num desastre aéreo, em ônibus, batida de carro, cai nos pneus, há milhares de situações. Pode ter ocorrido também com os nossos vírus, bactérias, que assim por diante, câncer, não tem, imensurável a situação da morte. Então, essa criança, ela ainda traz aparência do corpo físico, criança, para que ele seja socorrido e amparado, certo? E também alguns relatos das crianças travessas. Na escala espírita aparece os trasgos, as crianças levadas e tudo mais. Quando essas crianças, o espírito, ele desencarna com a sua travessura, com a sua maldadezinha, volta e morre criança. Neste caso, às vezes, ele fica para que ele possa se sentir criança, perispiritualmente criança, para atender uma ordem superior de um adulto. Porque, como criança, ele não tem aquela disponibilidade ainda de mandar. Pode se revoltar, mas ele vai. Pode dar chilique, mas ele vai. Entendeu? Porque a criança, ela está sobre a guarda de um adulto. Então, às vezes, espíritos altamente resistentes ao bem, eles morrem, reencarnam e logo retornam numa posição de criança, para que se possa ser levado, então, para atendimento, para as escolas, porque naquela situação de criança, ou mantém mais tempo sobre a guarda dos espíritos superiores. Como um adulto é mais rebelde, e a criança, ela tem que ficar por mais tempo sob a guarda de uma professora, de alguém que lhe eduque, como a criança nasce para as mães educarem. É o mesmo processo. Nossa, que aula maravilhosa. E, Araci, você indicaria também para que esses médiums estudassem sobre fluidos? Isso seria, acho que, de suma importância, não seria? De suma importância, porque os fluidos que, quando nós não entendemos, vamos falar o fluido do ódio, o fluido da raiva, o fluido da vingança, o fluido da mentira, o fluido da falsidade. Kardec coloca no Céu e Inferno que uma das características do espírito sofredor, do espírito mau, quando ele se aproxima de nós, médium, ele sente muito frio. Muito frio, porque a alma é fria, a alma não foi caridosa, a alma ficou naquele gelo da alma. E quando ela, então, se aproxima de um médium, ela traz esse frio, por ela não ser caridosa, por ela não ter sido uma alma generosa e boa, ela é fria, ela é inerte, ela é parada. Então, quando se estuda o fluido, é de suma importância. Então, nós temos na Gênese, são 48 páginas sobre fluidos, onde Kardec vai nos ensinar a qualidade dos fluidos. Qualidade de fluidos bons, maus, tóxicos, fluidos benévolos, todos esses fluidos. Então, o médium, ele aprende a observar esta qualidade dos fluidos. Então, isso é fundamental, o estudo dos fluidos. No meu entendimento, é a porta de entrada da mediunidade, como os fluidos dos espíritos superiores. O fluido, por exemplo, os ventos solares, que é um grande fluido, e que nós o conhecemos pelo estudo. Mas quando nós estamos nessa energia solar, ela nos vitaliza, ela nos dá força. Mas nós estamos tão acostumados na energia solar,
que ela nos beneficia, o reino mineral, vegetal, animal e os homens, que nós, às vezes, não paramos para observar a grandiosidade das energias solares. Mas elas são fantásticas. Tudo uma questão de aprender a absorver. Outro ponto altamente importante é a partícula do amor de Deus. Deus nos criou por uma partícula, um átomo do Criador. Então, ele nos doou, e deste átomo, nós vamos crescendo no reino mineral, vegetal, animal e homem. Quando nós chegamos nesse estado de humanos e que nós oramos para Deus, oramos, vamos até Ele, nós somos capazes de absorver essa partícula divina, esse fluido divino, vamos colocar assim, a fé divina, que é quando nós médios vamos a Deus, então eu tenho a fé divina e a fé humana, que eu acredito em mim. E essa fé divina, que é este fluido, é extremamente grandioso para o homem. É onde desenvolve a nossa mente, nossa alma, nosso perispírito, porque nós somos uma partícula divina e absorvemos a energia divina. Damos contato de absorção da divina do Criador. Às vezes eu observo que as pessoas abrem em nome do Cristo. Cristo é um espírito responsável pelo planeta Terra, mas nós somos criaturas divinas do Criador. Nós fazemos parte da imortalidade da alma. Então, sempre a prece, a oração deve vir em nome do Criador. Sempre. Mais alguma coisa? Muito obrigada, Araci. Nossa, eu tenho um monte de questões aqui, mas eu vou me conter, porque senão fica a aula toda. Mas vamos perguntar. Alguém tem alguma pergunta? Se vocês não tiverem uma pergunta, vou voltar na Elaine. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Que a Elaine é ótima, viu? Ela não para. Eu gosto disso daí. Mas já falei para ela que ela tem que dar oportunidade a outras pessoas que querem perguntar também. Fala, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Ora, se eu queria te perguntar sobre a sua última palestra ao vivo, pública. Você disse que, você já disse nas aulas, eu já vi, que o Espiritismo não é uma religião. Eu só gostaria de te perguntar, por exemplo, quando a gente é perguntado, por exemplo, no censo, religião, eu não posso dizer sou espírita? Pode. Entendeu a pergunta? Pode. Porque o religioso é aquele que crê em Deus. Isso. Religião é aquele que se liga ao Criador, aquele que se liga à grandiosidade. Mas, se alguém te perguntar e você tiver que escrever, você fala que você é espírita, tá bom? Só que ela não é uma religião. Em que sentido? Porque o espiritismo, como nós falamos da alma dos mortos, da comunicação dos mortos, da reencarnação, que os mortos se comunicam, estão na nossa casa, essa vida entre a vida e a morte, as religiões de ordem geral, elas impedem a reencarnação, impedem a manifestação dos espíritos, não aceitam a mediunidade em si, então elas têm um código. E o espiritismo, como todos nós somos médiuns. Quando nós lemos a obra espírita, lá está, todos nós somos médiuns, mais ou menos médiuns, dependendo daquilo que aprendemos ou não. A mediunidade é um meio de estar com Deus. A mediunidade é um meio de inteligência, de capacidade com os espíritos. Então, se nós nos posicionarmos como uma religião, essa colocação de Kardec, o que nós seremos? Nós vamos bloquear outras religiões. E o Espiritismo, ele vem aqui para ensinar que a vida continua após a morte. Os mortos se comunicam em todos os lugares, em todas as religiões, em todos os credos. Se nós abrimos uma parcela, nós começamos a criar celeuma. Então, quando se eu observar
que a doutrina dos espíritos, sabe, por alguns espíritas, não que ela seja, colocou como religião, começou a dividir, começou a separar, criar toda uma celeuma no meio dos religiosos. Então, veja bem, nós estamos aqui para falar que a vida continua, provar que as almas dos mortos vivem, provar que as almas dos mortos reencarnam e que a vida é uma evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Outro ponto também que é diferente na doutrina é o karma. O karma que vem das religiões hinduístas, de todo o Oriente, o que ele fala? O karma, você nasceu para ficar com aquela situação, você vai ficar. Você nasceu pobre, você nasceu doente, você nasceu assim, sua família toda de bandido, de assassino, de hipócrita, você terá que passar por aquilo. E a doutrina vem dizer para você que você é responsável pela evolução da sua família. Que o fluido do banditismo tem que ser exterminado. Que o fluido dos loucos, dos doidos, passado desequilibrado, você tem que retirar. Então, o Espiritismo ele vem ensinar a moldar e modificar as criaturas para a evolução. E não que elas tenham que ficar naquela situação porque reencarnaram. Ela é livre. A mediunidade também é livre. A alma vir e voltar, ela é livre. Agora, as leis soberanas do Criador são imutáveis. Essas não mudam. Nós mudamos as nossas vidas. Então, é bastante interessante alguns aspectos da doutrina espírita que ainda não são tão falados e comentados, Rodrigo. Ainda tá escondido para não criar conflitos, mas nós não temos conflito. Por que nós não temos conflito? Porque na nossa família está cheio de médios de família que são católicos. Médios católicos, benzadores. Nós temos na nossa família um monte de crentes. Né? E assim nós vamos, evangélicos, umbandistas, de todo mundo. Nós, espíritas, não só compreendemos, mas sabemos que os espíritos ali se comunicam. Em qualquer uma dessas religiões. Então, nós estamos aqui para falar aonde quer que os espíritos se manifestarem, deve-se prestar ajuda e fora da caridade não há salvação. Então, ela não pode abrir conflitos religiosos. Não sei se você está me compreendendo. Nós temos que amar a todas as religiões, indiferentemente. Esse equívoco que as pessoas, você é católico, vira para o espírito, você é católico, sou, então eu não vou te atender. Você é crente, eu não vou te atender. Você é pobre? Não vou te atender. Você é rico? Não vou te atender. Então, nós estaremos nesse mesmo contexto. E a doutrina vem aqui para auxiliar de uma forma gigantesca tudo isso. Por essa razão, ela é bela, ela é belíssima, a doutrina dos espíritos. Muito bela quando nós entendemos essa grandiosidade. Respondi, Rodrigo? Respondeu sim, obrigado. Mas eu te perguntei só por... Quando a gente está novo na doutrina, a gente tem até vergonha de falar que a gente é espírita. Aí agora que eu não tenho mais vergonha nenhuma, agora eu não posso falar que eu sou espírita quando pergunta a religião, e que a gente tinha vergonha, agora que a gente quer falar, a gente quer mostrar, entendeu por que eu fiz essa pergunta? Da religião e espiritismo? Sim. Então é isso, obrigado. E é uma prova, porque a gente tem muita vergonha de se posicionar público e aonde quer que somos espíritas. Então, o dia que o bendito do espírita consegue falar que ele é espírita, é uma glória na alma dele, porque ele fala que ele é católico, ele fala que ele é cristão, ele fala o que ele quiser. Mas o dia que ele se posiciona, quer dizer, ele aceita a manifestação da alma, dos espíritos, dos nossos parentes, amigos e de qualquer religião que vai se manifestar. Nós entendemos isso, que todos os reinos da natureza podem se manifestar para esse grande trabalho do Criador. É algo muito lindo, sim, muito bonito. Mas geralmente, dona Araci, a gente tem que
falar, agora que a gente aprendeu, falar que é espírita, geralmente a gente declara que é espírita, depois vem o enfrentamento. É, justamente. O bendito do enfrentamento religioso, que é o nosso grande trabalho de impedir esses conflitos religiosos. E quem já ouviu a minha prece, às vezes eu faço ela inteirinha, você pode observar que eu chamo todas as religiões para ver se acaba com esse conflito, porque todas as religiões têm que ser assistidas, têm que ser amparadas. Aceitando ou não aceitando, eles precisam deste amparo nas escolas espirituais para preparar o perispírito, o retorno, com sabedoria e prudência. É isso, então, nós temos que fazer essa promoção de harmonização religiosa, porque os espíritas são os primeiros que têm vergonha disso, daquilo, e é o que nós temos que respeitar e auxiliar na medida do possível. Mas não é fácil chegar aí, não, Rodrigo. A gente vai devagarinho nesse crescimento íntimo e moral nosso, né? Isso é muito bom. Elaine, sua próxima pergunta? Seria sobre os espíritos levianos, que seriam os vulgarmente designados com os nomes de duendes, os trasgos, os gnomos, diabretes. Eu queria saber como a espiritualidade superior utiliza eles como servidores, em que situação? Eles são elementares. Espíritos elementares, tá? Então, em vias de evolução. Então, eles surgem, que, como nós falamos, gimonos, né? Os silfos da água, da terra, do ar, os espíritos que cuidam do vegetal, né? Os espíritos que velam do reino animal. Então, a escala é imensurável, Elaine. Imensurável. Nós podemos buscar toda essa evolução da nossa humanidade, de nós ter saído dessa partícula divina e caminharmos aonde estamos hoje. Então, essa imensurável classificação de períodos viventes, os drasgos e os gimonos, eles sempre existiram. Talvez nós, agora, por observar pouco, vemos muito pouco, mas as regiões lá da Europa, eles eram videntes e acostumavam muito aceitar os espíritos das florestas, né? Todos os espíritos que ali estavam, de guimonos, brincalhões, zambeteiros. Então, isso era muito comum. Hoje, que as pessoas querem evitar, como se tudo isso não existisse. Mas isso existe e faz parte da humanidade. Ok? Nós voltaremos a falar tantas vezes forem necessária dessa vida dos elementares tão importante para nós. Eles são altamente importantes no seu trabalho. Então vamos nós, vamos respirar, vamos buscar, através da nossa respiração, esse hálito divino, essa energia do Criador. Vamos nos envolver nesse oxigênio, nesse nitrogênio, nessa grande atmosfera que o Criador nos oferece. E vamos elevar o nosso pensamento, passando a estratosfera da Terra e buscando no universo toda essa energia maior. Vamos nos envolver, vamos nos alimentar com essa energia, a energia cósmica, a energia desse fluido salutar. Vamos nos envolver, nos aquecer com a energia solar, permitindo que os raios solares, o vento solar nos envolva, nos fortaleça. Vamos buscar a energia lunar,
as energias de todos os planetas da nossa Via Láctea e nos envolver nessa magnitude do Criador. Pai, aqui estamos nós, ainda imperfeitos que somos, Senhor, mas buscamos nesse momento esse alimento maior, Senhor, essa luz a nos envolver, a nos fortalecer. Permita, Pai, permita que essa luz divina, que esse hálito divino, Senhor, que uma partícula do vosso amor nos envolva, nos aqueça, nos desperte, Senhor, para a vida espiritual, para a compreensão maior das nossas responsabilidades. Alimenta-nos, Senhor, com seu amor e permita, Pai, que esse templo de luz se abra, que envolva o nosso lar, que nos envolva, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, que permita que os espíritos superiores, sobre a ordem do grande Mestre Jesus, dos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, dos espíritos consoladores, dos espíritos trabalhadores desta seara, Senhor, venham nos auxiliar. Rogamos aos anjos, aos arcanjos, rogamos às falanges de Maria, como rogamos nesse momento, Pai, aos nossos ancestrais, aos nossos familiares, que venham nos auxiliar, que venham trabalhar conosco. Rogo aos nossos anjos guardiões, a todas as nossas equipes de trabalho, Senhor, que venham nos amparar, que venham nos auxiliar a nos libertarmos. Libertarmos, Senhor, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, de todos esses parasitas, Senhor, criações mentais nossas, que possamos nos libertar, Pai, que essas equipes possam trazer toda a energia elementar, a energia do fogo, para desmaterializar, exterminar, desmagnetizar, dissolver. Traga a energia das águas, os elementares das águas, dos ventos, dos minerais, da terra, Senhor, dos vegetais. Que esses espíritos trabalhadores que venham nos auxiliar, que toda a nossa equipe de trabalho, Senhor, de guarda e retaguarda, possa nesse momento estar conosco, nos envolvendo, e permita neste momento, Pai, abrirmos a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral, e neste momento, Senhor, peço permissão para adentrar essa lama, Senhor, que ela venha absorver com toda essa energia, com toda esses minerais, com toda essa força, Senhor, para desmaterializar do meu perispírito, que eu possa, Senhor, drenar o meu perispírito, desvinculando do meu perispírito, do meu espírito, da minha alma, Senhor, todas essas energias, todas essas criações mentais, todas as minhas melancolias, todas as minhas agressividades, todos aquilo, Senhor, que está ferindo o meu corpo perispiritual, que está atrapalhando o meu desenvolvimento, a minha libertação. Eu rogo neste momento que essas energias da lama astral, da redenção, Senhor, possa ir queimando, desmaterializando, exterminando todos os males, passando por todo o meu perispírito, por todo o meu coronário, por
todo o meu cérebro perispiritual, os meus neurônios, por todo o meu sistema nervoso, Senhor, por todo o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico, por todas as células perispirituais, Senhor, queimando, dissolvendo. Eu quero me libertar, que dissolva, que desmagnetize, que desconsagre todos os trabalhos, todos os pedidos, todas as formas, pensamentos, todas as minhas criações ou criações alheias, que vieram como dardos, Senhor, para me ferir, para me machucar, para me tolir, Senhor, para me impedir, para me escravizar. Eu rogo neste momento que essa energia do fogo, que essas energias solares, Senhor, caiam como chuva, como raios, para desintegrar do meu perispírito, libertando o meu espírito, a minha alma, Senhor, de todos os trabalhos, de todas as maldições, de todos os encantamentos, de todas as criações, desejos, formas, pensamentos, de tudo aquilo que assola, Senhor, o meu perispírito neste momento, retirando de todo o meu sistema nervoso, retirando todos os vírus, todas as bactérias, todas as parasitas, todas as infecções, que eu possa higienizar nesse momento o meu perispírito, Senhor, que esse fogo vai destruindo, vai desmaterializando, desmagnetizando, vai tirando todas as amarras, todas as correntes, Senhor, todos os dardos, todas as facas, todos os punhais, todos os pedidos que vieram como dardos, dardos infecciosos, Senhor, para me ferir, para me tolir, para me impedir, Senhor, que o meu perispírito neste momento sofra, Senhor, uma descarga eletromagnética neste momento para dissolver, desmaterializar, desconsagrar, exterminar todos os males, Senhor, todas as criações, todos os desejos, todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as infecções, tudo aquilo, Senhor. E se porventura estiverem espíritos vinculados ao meu perispírito, eu peço neste momento às equipes espirituais que puxem esses espíritos para dentro dessa lama e que essa lama possa absorver toda a raiva, todo o ódio, toda a mágoa, todos os sentimentos, todas as dores, todas as infecções, dissolvendo de cada espírito e de mim, Senhor, eu rogo neste momento que esse fogo vai desmaterializando, que essa lama incandescente a 100 mil graus Celsius vai dissolvendo todos os elos, todas as amarras, todos os vínculos, vai nos desvinculando, Senhor, de todos os espíritos, nos libertando neste momento. Eu rogo neste momento, Senhor, se são familiares, se são amigos, inimigos do passado, amigos que se tornaram inimigos, que são cobradores, subjugadores, fascinadores, hipnotizadores, eu rogo neste momento que sejam desvinculados todos os trabalhos, todos os pedidos, todas as ações mentais, todas as criações mentais, tudo aquilo, Senhor, que eu tenha recebido, tudo aquilo que eu tenha também feito e emitido, Senhor, que seja desmaterializado, desconsagrado, exterminado, que tudo aquilo que eu mesmo criei e eu mesmo me intoxiquei, Senhor, de tantas e tantos erros passados, eu peço a minha libertação, eu peço nesse momento que sejam exterminados
todos esses vírus, todas essas células doentias, Senhor, me libertando da cabeça aos pés do meu perispírito. E rogo neste momento, Senhor, que esta ação desintegradora passe por todo o meu dupletério, passe por essa imagem, Senhor, minha, essa tela protetora que recebe do perispírito todas as ações. Peço neste momento que esse nosso dupletério seja também higienizado, receba toda essa energia desintegradora, limpando todos os plexos, limpando todas as células do dupletério, Senhor, limpando toda essa tela protetora, limpando tudo isso para que o meu corpo físico não venha receber mais esses dardos. E rogo neste momento que as equipes adentrem com esse fogo etéreo para limpar o meu corpo físico, limpando todas as células mentais, todos os neurônios, todos os meus olhos, Senhor, ouvido, as fossas nasais, toda a minha pele, Senhor, todo o meu cérebro, toda a minha garganta, Senhor, adentrando por todo o centro de força coronário, frontal e laríngeo, retirando todas as infecções da minha tireoide, paratireoide, retirando de toda a minha laringe, faringe, Senhor, retirando de todo o meu canal auditivo, de todos os meus globos oculares, desvinculando, tirando todas as infecções, que este fogo vai desmaterializando, vai desintegrando do meu corpo físico. Rogo neste momento que esse fogo adentre por todo o meu plexo cardíaco, Senhor, e puxe, desintegre, Senhor, todas as infecções do meu coração, do meu pulmão, Senhor, liberando todas as veias, todas as artérias, todos os vasos, Senhor, toda a circulação do meu sangue, todo o meu ar, Senhor, do meu pulmão, da minha pleura, de tudo, Senhor, limpando, higienizando, tirando todas as infecções, que essa força eletromagnética, Senhor, possa descer do meu bulbo, Senhor, por toda a minha coluna vertebral, por todo o meu sistema nervoso, Senhor, limpando todos os nossos nervos, toda essa corrente eletromagnética do nosso corpo, dissolvendo, expulsando todos os males, todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todas as infecções, todas as dores, passando por todo o meu centro solar, Senhor, o solar, por todo o estômago, Senhor, por toda a minha faringe. Nossa, nesse momento, Senhor, o esôfago, por todo o estômago, intestino, Senhor, até o ânus, retirando todas as infecções, retirando todos os parasitas indesejáveis, retirando, Senhor, do meu fígado, do meu baço, do pâncreas, da bilis, Senhor, retirando de todo o esplênico, passando pelos meus rins, passando pelos uréteres, a bexiga, a uretra, Senhor, o canal urinal, passando pelos meus órgãos reprodutores, retirando todas as infecções, retirando todos os parasitas, retirando todas as formas mentais, todas as perturbações, todos os desequilíbrios, passando por todos os ossos juntas, por todos, Senhor, por todo o meu corpo, da cabeça aos pés, que este corpo físico, que o meu dupletério, que o meu perispírito, que o meu espírito nesse momento se torne, Senhor, uma tocha de fogo, desintegrando, desfazendo, desmaterializando, desintegrando, desconsagrando, Senhor, todos os pedidos,
todas aquilo que eu tenha recebido ou que eu mesmo tenha emitido. Misericórdia neste momento, Senhor, para com todos os espíritos vinculados a mim, para com todos os meus familiares, para com todos os amigos, por todos os inimigos, obsessores, rivais, adversários, subjugadores, fascinadores, por todos aqueles que são inimigos da doutrina, inimigos do estudo, inimigos, Senhor, do cristianismo. Pedimos nesse momento que esse fogo vai desmaterializando, vai desintegrando, passando por todo o meu lar, Senhor, retirando daqueles que convivem comigo dentro do meu lar, dos meus familiares, dos meus animais, do reino vegetal, do reino animal, tirando todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas mentais, deixando o meu lar, Senhor, livre e desimpedido. Tudo aquilo que me pertence, Pai, eu rogo neste momento por todos esses espíritos, que este fogo vai desmaterializando, vai desmagnetizando, e rogo a força das águas, rogo neste momento a força dos mares, Senhor, a força dos oceanos, que venha essa força das águas salgadas, do Mar Morto, que venha toda essa energia para refazer os nossos corpos perispirituais, para refazer o nosso duplo etéreo, para refazer o nosso corpo físico, trazendo todas as energias curadoras, trazendo as energias da partícula divina do Pai, essa energia maior que restabelece, que cura, que ampara, que fortalece. Rogo neste momento que venha a força das águas medicinais, que venham as flores, que venham toda essa natureza belíssima a envolver-nos, a envolver a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral, a envolver a todo o nosso lar, a envolver, Senhor, a todos nós. Misericórdia, Senhor, que o seu amor caia sobre todos nós encarnados e desencarnados, que possamos despertar, Senhor, para o verdadeiro amor, para a fé, para a esperança, para a caridade. Permita neste momento, Senhor da vida, que os espíritos benfeitores, que os espíritos socorristas, que as colônias espirituais possam, nesse momento, vir até nós ao socorro de todos esses espíritos, recolhendo todos aqueles que adentraram o nosso lar, todos os católicos, evangélicos, espíritas, todos os místicos, todos os nossos irmãos, Senhor, não importa o credo, a religião, mas que sejam amparados, não importa a criança, o jovem ou adolescente, Senhor, são irmãos nossos em crescimento, que todos sejam auxiliados, amparados, socorridos, levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos locais para os seus tratamentos, as suas recuperações, para o seu aprendizado, Senhor, para que estudem, para que aprendam a amar a Deus, amar esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que sejam futuros trabalhadores e que possam vir reencarnar para transformar esse mundo de provas e expiações num mundo melhor, num mundo de paz, num mundo de harmonia, num mundo de felicidade, num mundo de sabedoria. Obrigado, meu Deus, e permita nesse momento que todos os espíritos sejam recolhidos, que todos os encarnados despertem, Senhor, para os seus ensinamentos. E neste momento, Senhor, nós pedimos permissão para fecharmos o nosso trabalho de socorro de todas essas bacias e convidamos toda a nossa equipe espiritual para retornar ao universo, para buscar as energias salutares, para agradecer a esse Pai de amor, para agradecer a todos esses irmãos, a todos esses amigos e colaboradores.
Rogamos, Senhor, que derrame sobre toda a nossa falange amiga e socorrista, a todos os nossos benfeitores, a todos os nossos amigos trabalhadores, à luz do seu amor. Rogando a Maria Santíssima, rogando ao grande Mestre Jesus, rogando a Ti, ó Pai, que nos ilumine, que nos fortaleça, que permita que sejamos dignos, Senhor, que possamos honrarmos, Senhor, a Ti, esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de podermos sentir a Ti, Senhor, ainda tão pequenos que somos, mas sentimos a Tua presença no bater do nosso coração, nesse momento, Senhor, de vida, nessa oportunidade de estarmos junto com os nossos amigos espirituais. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo quanto nos deste. E neste momento, em agradecimento profundo, nós pedimos permissão para encerrarmos todas as nossas atividades, Senhor, da noite de hoje. Que a paz e o seu amor caia sobre todos nós, sobre todos os lares, sobre todos os nossos companheiros, todos, Senhor, todos que aqui estão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.